Olá, eu me chamo Priscila e você está no canal A Paz do Hoje. Se você sente que sua fé precisa ser mais profunda, mais verdadeira, mais alinhada com o que Jesus ensinou, esse vídeo é para você. Respira fundo e vamos caminhar juntos nessa reflexão. Existem palavras de Jesus que a gente já ouviu tantas vezes que já deixaram de nos impactar. Uma delas é quando ele diz: negue a si mesmo. A gente escuta isso, mas nem sempre dá para sentir o peso real dessa frase, porque negar a si mesmo não é algo leve, não é simbólico, não é só um detalhe da fé. É um chamado que mexe com o centro da nossa vida. Quando Jesus disse que, para segui-lo, era preciso negar a si mesmo e tomar a cruz, ele não estava falando só de comportamento. Ele estava falando de quem governa o nosso coração, de quem ocupa o trono das nossas decisões, de quem está no centro. Negar a si mesmo é abrir mão de ser o próprio senhor da própria vida. Isso dói um pouco, porque a gente gosta de ter controle. Naquele tempo, muita gente seguia Jesus por admiração, alguns porque esperavam benefícios. Mas Jesus sabia que seguir de verdade teria um custo. E ele nunca suavizou isso. Ele foi direto. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. E aqui é importante entender uma coisa com maturidade espiritual. Negar a si mesmo não é se odiar, não é se diminuir e nem anular a sua existência. É algo mais profundo. É reconhecer que o eu não pode ser o centro absoluto. Que os nossos desejos não podem estar acima da vontade de Deus. Que nossos planos precisam ser realinhados. É uma reorganização interior. E isso confronta muito a cultura que vivemos hoje em dia. Uma cultura que diz: siga todos os seus desejos, proteja seu ego, você sempre precisa estar certo. Faça o que te faz feliz, custe o que custar. Jesus vai na direção oposta disso. Ele fala de renúncia, mas não como perda, e sim como um caminho para a verdadeira vida. O problema é que muita gente quer os benefícios da fé, mas não quer o processo. Quer paz sem rendição, quer propósito sem mudança, quer transformação sem confronto interior. Mas Jesus nunca prometeu um caminho confortável. Ele prometeu um caminho que vale a pena. Negar a si mesmo começa nas pequenas coisas. É dizer não ao orgulho de precisar vencer todas as discussões. É dizer não à necessidade constante de aprovação. É aprender a ficar em silêncio quando o ego quer reagir. É confiar em Deus quando a vontade é controlar tudo. E isso não acontece de uma vez. É diário, silencioso e interno. Os próprios discípulos não entenderam isso no começo. Eles discutiam quem era o maior, quem teria mais destaque, quem estaria mais perto do poder. Ainda estavam presos ao próprio ego. Mas ao longo da caminhada foram aprendendo. Seguir Jesus exigiu que muitas versões antigas deles morressem, versões baseadas em status, em reconhecimento e em autossuficiência. E esse processo não é fácil, porque envolve abrir mão da identidade que construímos por anos. Envolve confrontar hábitos antigos, pensamentos repetitivos, desejos que sempre nos definiram. Mas é nesse ponto que a fé deixa de ser superficial, quando negamos a nós mesmos. Damos espaço para que Cristo viva em nós. E isso muda tudo. Muda a forma como reagimos, como acolhemos,
como amamos, como perdoamos. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: eu sigo Jesus, mas ainda tem áreas que eu não me entreguei. E está tudo bem reconhecer isso. Algumas decisões você entrega com a fé. Outras ainda estão guiadas pelo medo, ou pelo orgulho, ou pela necessidade de controle. Reconhecer isso não é fracasso, é maturidade. Jesus nunca chamou pessoas prontas. Ele chamou pessoas dispostas a aprender, a abrir mão do controle, dispostas a crescer. E esse chamado continua ecoando até hoje. Negue a si mesmo, não como um peso, mas como um caminho de liberdade. Porque quando o eu deixa de ocupar o centro, o coração fica mais leve. Seguir Jesus não é adicionar algo à vida, é permitir que ele redefina tudo. Muita gente tenta encaixar Jesus em uma rotina já pronta, em valores que nunca foram revistos, em sonhos que nunca foram entregues. Mas o chamado dele não funciona como um complemento, se torna um novo centro. E existe uma disputa silenciosa dentro de cada um de nós. De um lado, o desejo de fazer a própria vontade. Do outro, o convite para confiar à vontade de Deus. Essa disputa acontece todos os dias, nas pequenas escolhas, nas reações que ninguém vê, os pensamentos que só você conhece. Negar a si mesmo é entender que nem tudo o que eu quero me conduz à vida. Nem todo desejo precisa ser seguido, nem toda opinião precisa ser defendida, nem toda vontade precisa ser satisfeita. E isso é libertador, mas só se torna claro quando o ego deixa de comandar. Jesus nunca escondeu que o discipulado envolve perda, mas a perda não é o fim, é o caminho, porque aquilo que você entrega dá espaço para algo maior nascer. Pedro precisou negar a autossuficiência. João precisou aprender a transformar zelo em amor. Paulo precisou abrir mão da identidade antiga e do status religioso. Todos passaram por um processo de morte interior, antes de viver plenamente o chamado. E talvez você esteja nesse processo também. Não é castigo, é formação. Negar a si mesmo também significa aceitar que muitas escolhas feitas por liberdade não são aplaudidas, não terão reconhecimento, não gerarão visibilidade, mas produzirão algo muito mais profundo, o caráter. Intimidade com Deus é uma fé que não depende de aprovação. Negar a si mesmo não é negar emoções, é aprender a não ser governado por elas. Não é perder a personalidade, é permitir que ela seja moldada. Não é perder a identidade, é encontrar a verdadeira identidade em Cristo. Muita gente resiste a esse chamado porque tem medo. Medo do que vai perder, medo de não ter mais o controle, medo de não ser mais o centro. Mas Jesus nunca chamou ninguém para perder a vida sem propósito. Ele chama para perder aquilo que impede a vida de florescer. Quando o eu diminui, algo muda dentro da gente. A necessidade de vencer discussões enfraquece. O desejo de sempre ter razão diminui. A capacidade de amar cresce. Disposição para perdoar aumenta. Não por esforço humano, mas porque o Espírito começa a conduzir. E isso é um processo contínuo. Ninguém nega a si mesmo uma vez e pronto. É uma decisão diária. Em cada escolha silenciosa, a pergunta é: quem está no controle agora? O ego ou Cristo? E essa resposta molda toda a caminhada. Talvez você esteja percebendo que isso não é natural. E não é mesmo. É obra de Deus em nós. Começa com uma rendição, continua com transformação. E nós ainda vamos nos aprofundar mais, porque negar a si mesmo prepara o coração.
Mas existe um passo ainda mais profundo nisso. Negar a si mesmo prepara o coração, mas Jesus foi além. Ele disse: tome a cruz. A cruz, no tempo dele, não era um símbolo bonito, era morte, vergonha, perda de controle. Quando Jesus falou isso, ele estava dizendo que segui-lo envolveria morrer todos os dias. Não morrer fisicamente, mas morrer para o ego, para o orgulho, para a necessidade de ter razão, para essa vontade constante de controlar tudo. Tomar a cruz é uma postura diária. Existe uma diferença entre admirar Jesus e realmente segui-lo. Muitos admiram, se emocionam e concordam, mas poucos querem chegar à cruz, porque a cruz nos tira do centro e nos coloca dependentes de Deus. E é aí que a fé deixa de ser um discurso e vira vida. Jesus disse que quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la, mas quem perde por amor a Ele vai encontrá-la. Perder a vida aqui não é deixar de existir, é deixar de viver centrado em si mesmo, é abrir mão do controle para encontrar a liberdade. Depois de dizer negue-se e tome a cruz, Jesus termina com algo simples: siga-me. Não é sobre regras, é sobre relacionamento. Seguir é caminhar com Ele, no ritmo dele, com confiança. Talvez hoje você perceba que tem evitado a cruz. E tudo bem reconhecer isso. Jesus não pede perfeição, Ele pede disposição. O que você precisa entregar hoje? Às vezes, a resposta vem no silêncio. E esse já é o começo. Se essa mensagem falou com você, não deixe ela terminar aqui. Talvez hoje Deus tenha tocado em uma área que você vinha adiando. Talvez você tenha percebido que precisa realinhar algo no seu coração. E se você quiser continuar esse caminho com mais profundidade, deixei um e-book na descrição. Ele foi escrito com muito cuidado, justamente para ajudar nesse processo de silêncio, rendição e crescimento espiritual. Quando você adquire o e-book, além de cuidar da sua fé, você também ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do canal. Isso permite que eu continue trazendo conteúdos assim com mais qualidade e constância. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu gostei. Se fez sentido para você, escreva aqui nos comentários a frase "Nego a mim mesmo". E se você quiser caminhar com mais consciência, mais verdade e mais paz, se inscreva no canal e ative as notificações. Que você tenha uma noite de entrega e um coração mais leve do que quando entrou aqui. Até o próximo vídeo aqui do canal A Paz do Hoje.